estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A um povo que estava sentado em trevas, resplandeceu uma grande luz. Deus sempre vê. Ele sempre vê os momentos sombrios, momentos quando não podemos enxergar solução, saída. Deus está sempre vendo. Ele vê as nossas angústias, as nossas dores. Ele vê as nossas petições. Ele enxerga todas as coisas. Ele ouve o clamor desesperado dos necessitados, como estava Israel no Egito, necessitados, desesperados, já há quase 400 anos, vivendo em servidão, em escravidão, e não restava nenhuma perspectiva para poder sair. Então clamaram. Êxodo capítulo 3. Deus vê esses momentos de trevas no Egito, esses momentos de dores. As dores causadas pelos egípcios eram tão grandes. Deus vê esses momentos de angústias causadas pelo diabo, causadas por más escolhas, muitas vezes causadas pelos egípcios. Como diz a Bíblia, tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus, Ele vê, Ele enxerga todas essas coisas. E Ele atende, Ele ouve o clamor aflito, necessitado. Aquela luz brilha. Por isso que a Bíblia diz, para um povo que estava em trevas, raiou grande luz. Foi assim no Egito, para aquele povo nas trevas de escravidão, nas trevas daquele paganismo, porque o Egito era uma nação pagã, adorava tantos deuses, e o próprio faraó era como se fosse uma divindade para o povo, era como se fosse um deus. Os corpos dos faraós, eles eram mumificados e então eles eram postos dentro das pirâmides do Egito, aonde eles acreditavam que
numa vida futura eles viriam a ressuscitar, e então os seus tesouros eram colocados em volta dos seus caixões. E eles acreditavam bem que eles voltariam a viver noutra vida e usufruir daquelas riquezas, daqueles tesouros. Eles eram olhados como deuses na terra do Egito. Isto é trevas. Quando fazemos de um homem Deus, quando fazemos de uma religião Deus, uma igreja Deus, quando colocamos algo em primeiro lugar em nossas vidas, que não seja o Senhor Jesus, sua palavra, isto são trevas, trevas espirituais. Mas a luz brilha, e o lugar onde a luz tem para brilhar é nas trevas. Por isso que a Bíblia diz, um povo que estava assentado em trevas. No Egito, mas também nos dias de Noé, um povo que estava assentado em trevas nos dias de Noé, em Gênesis 6. Já estamos agora em Gênesis 6, não mais em Êxodo 3, mas Gênesis 6. Um povo que estava ali em trevas nos dias de Noé, porque comiam, bebiam, festejavam, casavam e descasavam. Não há problema em casar, mas cuidado com descasar-se e casar-se de novo. Não há problema festejar, mas cuidado com o que você está festejando, ao que você está festejando. Um povo estava em trevas nos dias de Noé. Havia uma corrupção generalizada do gênero humano, porque comiam, bebiam, festejavam, casavam-se, davam em casamento. Eles não tinham tempo para poder pensar em Deus. Eles não tinham tempo para poder parar e ouvir uma programação como esta e meditar nas sagradas palavras de Deus, palavra de vida eterna. Eles não tinham tempo para isso. Eles tinham que comer e comer. Quando chega as ocasiões festivas, é comer, é beber, é festejar, e pouco se lembra de Deus. É o menino Jesus, mas ninguém olha para o homem Deus, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí vem o comer, beber, festejar, e homens se embebedam, e mulheres se embebedam. Nos dias de Noé estavam em trevas, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Mas a luz resplandeceu a Noé, resplandeceu de tal maneira que deu àquele homem a sabedoria para construir um grande barco, que suportou o que o moderno Titanic não suportou. A luz de Deus raiou, dando àquele homem uma engenharia, uma arquitetura, dando àquele homem a capacidade da execução daquele projeto divino que veio de Deus. A luz estava brilhando, mas, como diz a Escritura, no livro de São João, capítulo 1, que eles não compreendem. Ali estava a luz, aquele barco era a luz, mas eles não compreenderam. Ali estava a luz, Moisés era a luz no Egito, mas eles não compreenderam. Ali estava a luz, ele veio ali, manifestou ali aquela luz verdadeira, mas eles não puderam compreender, não aceitaram aquela luz, mas ela resplandeceu. E a Bíblia diz que ela nunca foi compreendida, mas ela brilha. E a melhor hora, o melhor lugar para a luz brilhar é em momentos de trevas, cegueiras, em momento de escuridão. Estes são os melhores momentos para a luz brilhar. É quando estão casando-se, dando-se em casamento, é quando estão comendo, bebendo, é quando os filhos de Deus, os membros de igreja, diz a Bíblia em Gênesis 6, eles simplesmente banalizam o casamento e trocam de mulheres como se estivesse trocando de roupa.
O melhor momento para a luz brilhar é nesse momento de trevas, até porque acender a luz durante o dia não justifica. Pouca utilidade terá aquela lâmpada acesa durante o dia, quando o sol está brilhando, entrando pelas janelas. Pouca utilidade terá aquela luz. Por isso que tem que escurecer para a luz brilhar. As coisas precisam escurecer. Laodiceia tem que estar cada dia mais escura. Laodiceia é a era, é a linguagem que nós usamos para dizer o dia que estamos vivendo. É a linguagem bíblica de Apocalipse 3, verso 15 até o verso 21, que a Bíblia dá para designar, para descrever o estado espiritual desta era, o estado espiritual da moderna religião do século 21. Laodiceia tem que escurecer, a igreja tem que escurecer. A lua está sempre escurecendo em seus eclipses, mostrando que a igreja está escurecendo. A política tem que escurecer, os lares estão escurecendo, a noite tem que chegar para que a luz possa brilhar. A luz, que não é outra coisa senão a palavra, ela brilha nas trevas. Por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela é luz e vida. A palavra, Cristo, a luz que alumia, que resplandece nas trevas e é rejeitada. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esta luz, esta vida, esta revelação que é Cristo, esta luz, esta vida, ela não é compreendida, mas ela brilha em tempos de trevas, como a história daquele menininho em tempos antigos, em tempos passados. Estou aqui com aquela história, aquele garotinho que teve um pai cristão, que teve uma mãe cristã, que o ensinou a necessidade de ler a Bíblia e se conduzir pela Bíblia. Ler a Bíblia é andar na luz. E aquela pequena história nos conta que certa vez, aquele rapazinho, aquele menininho novinho, ele foi sequestrado naqueles dias antigos, foi levado a bordo ali dentro daquele navio por um bando de piratas para poder ficar limpando o chão, cuidando de alguns animais que estavam ali na viagem dentro daquele navio, cuidando de alguns porcos que eles iam levando para outras ilhas, outros lugares. E a história conta que este menino que foi sequestrado, levado a bordo dentro daquele navio, estava ali trabalhando todos os seus dias, era obrigado a trabalhar, não sabia para onde estava indo, havia sido sequestrado, tirado dos seus pais, tirado da sua terra. A história conta que aquele menino ali, vivendo o seu momento escuro, a história conta que ao longo daquela viagem de meses, o velho capitão que havia dado ordem para sequestrar aquele menino, aquele capitão ficou doente, estava dentro do navio para morrer. Estava ali agora em seu momento de trevas. E lembre-se, a luz sempre brilha em momentos de trevas. E você não pode rejeitá-la, não pode deixá-la passar desapercebido. O capitão, velho capitão daquele navio, daqueles piratas malucos, neuróticos, o velho capitão estava ali para morrer. Estava tão doente ali em alto mar. E o velho companheiro, com a sua barba grisalha, deitado ali em sua cabine, ele chamou os seus homens e disse, quando estava prestes a morrer, ele disse: tem alguma Bíblia aí com algum de vocês? Todos ficaram assustados. O capitão querendo uma Bíblia, o capitão que é tão durão, tão forte, o capitão que é tão irreligioso, o capitão que nos dá ordem para matar, para assaltar, para sequestrar, exemplo do pequeno menino. O capitão querendo uma Bíblia. Bíblia é coisa de pessoas fracas, talvez alguém pudesse dizer ali dentro daquele navio. Bíblia é coisa de gente atrasada, como diz muitos dessa era moderna.
E o capitão estava ali. Alguém tem uma Bíblia? Alguém tem uma Bíblia? Eu preciso de uma Bíblia. E então aquele menininho com a vassoura nas mãos ficou olhando o capitão querendo uma Bíblia. E ninguém naquele barco tinha luz. A Bíblia é luz. Minha palavra é luz e vida. A Bíblia é luz. Ninguém tinha luz dentro daquele navio. É como muitas casas. Ninguém tem luz dentro daquela casa. O pai não tem luz. A mãe não tem luz. Os filhos não têm luz. Ninguém tem luz dentro daquela casa. Ninguém tem a Bíblia no coração. E as coisas vão de mal a pior em alto mar. Lá estava um barco aonde ninguém tinha. Ninguém ali dos piratas, dos amigos, dos companheiros antigos do capitão. Ninguém tinha a Bíblia. E então foi quando aquela criança foi se aproximando e disse ali assim: um momento, capitão. E o capitão olhou aquela criança e ele quase morrendo. Quando as pessoas estão quase morrendo, eles ouvem até uma criança. Quando estão quase morrendo, eles param para ouvir conselhos, leituras da Bíblia, orações. E o capitão, naquele momento, até a criança que ele mandara sequestrar, agora ele parou para ouvir. Mas tem que esperar a morte, mas tem que esperar a desgraça, mas tem que esperar o lar ir de mal a pior, mas tem que esperar as portas do inferno. Tem que esperar para a última hora. Não pode acertar agora, enquanto está andando com vida, saúde, enquanto há coordenação motora, enquanto há uma alma aí dentro clamando, mas tem que deixar para a última hora. Na última hora ele olhou para aquela criança e disse: fale, garoto, eu estou morrendo. Fale, garoto, eu estou morrendo. Eu preciso de uma Bíblia, não quero morrer deste jeito. O capitão chegou à conclusão que ele não podia morrer daquele jeito que ele estava. De que jeito? Como um perdido. De que jeito? Como um devasso. De que jeito? Como um idólatra. De que jeito? Como um mulherengo, um adúltero. De que jeito? Como um viciado. E a Bíblia diz: os viciados não herdarão o reino de Deus. De que jeito? Como um salteador do mar, com seus piratas treinados para saquear cargas, ilhas. Ele reconheceu naquele momento de trevas que ele não poderia morrer daquele jeito, porque daquele jeito ele estava perdido. E ele dizia: eu não quero morrer desse jeito. E ele perguntou para um menininho: você tem aí, pequenino, a palavra de Deus? Ou alguém aqui neste navio tem a palavra de Deus para poder me dar? Na hora das trevas, na hora da morte, ele reconheceu que a palavra de Deus poderia ajudá-lo. Ninguém tinha. Mas aí o menininho levantou o dedinho e disse assim: capitão, quando o senhor me mandou sequestrar, eu carreguei a minha Bíblia dentro da minha bolsa. Eu deixei tudo para trás. Eu deixei pai, eu deixei mãe, deixei meus irmãos, deixei meu pastor, deixei minha igreja. Mas, capitão, a minha Bíblia eu consegui arrastar. Ela é luz e vida. Ela é salvação para minha alma. Minha Bíblia eu pude trazer. Minha Bíblia eu não me afastei dela. Minha Bíblia me acompanhará todos os dias da vida. Minha Bíblia produz palavras de vida eterna. Capitão, eu tenho a minha Bíblia. Eu sou um cristão, capitão. Você sequestraram um cristão. Eu carrego a minha Bíblia. Oh, meu caro ouvinte, coisa boa é o cristão que carrega a Bíblia. Não dentro do carro, ou em cima da cabeça, ou dentro de uma bolsa, ou dentro de um celular. Tudo bem carregar aonde você quiser carregar, mas coisa boa é você carregar a Bíblia dentro da sua alma, pautar a sua vida, seu casamento, sua conduta pela palavra, observar a palavra. A palavra é vida, a palavra é paz, a palavra é salvação, a palavra é poder de Deus, a palavra é cura divina, a palavra de Deus é a luz que brilha em momentos de trevas. E aquele garotinho, ele disse: eu tenho a minha Bíblia,
E o capitão, morrendo, trêmulo, disse: vem aqui, filho. E ele disse: você disse que tem uma Bíblia? Há muitos que hoje a desprezam, mas um dia chorarão por ela, por essas palavras de vida eterna. Há muitos que hoje desprezam, mas chorarão um dia por esta mensagem que ecoa, quem saiba, através dessa programação. Há muitos que hoje desprezam, mas um dia chorarão pela igreja, chorarão por um atalaia, chorarão por um pregador, pregando palavras de vida e de salvação. Ele disse: vem aqui, garoto, já que você tem a Bíblia, vem aqui. E o menininho disse: sim, minha mãe, escute aí, mamães que me ouvem agora, papais que me ouvem agora. Aquele menininho disse: sim, capitão, eu tenho uma Bíblia. Mamãe e papai eram cristãos, e eu entreguei a minha vida a Cristo, e eu carrego a palavra de Deus comigo. Papai me deu uma Bíblia. Você dá videogame, você dá ingressos para show, você dá ingressos para cinema. Tudo bem, algumas dessas coisas, mas aqueles pais tiveram consciência de que a melhor coisa a dar ao seu filho era ensinamento, era princípio, era educação cristã, era colocar dentro dele o amor e o temor por Deus, porque não adiantará dar nada aos nossos filhos e não dar a eles princípios, legado. O maior legado que eles poderiam ter é o temor de Deus, é o respeito por Deus. É o amor pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. É a compreensão de que este corpo não é como um corpo de um cachorro, de um animal que caiu ao solo, apodreceu e acabou. É a compreensão de que este corpo tem uma alma que um dia terá que voltar a Deus. E aquele menininho disse: eu tenho uma Bíblia. Papai e mamãe me ensinaram a ser cristão e me ensinaram a ler a Bíblia. Papai e mamãe me ensinou a respeitar a Bíblia. E aonde quer que eu vá, eu continuo com ela no meu coração. Este é o lugar onde a Bíblia tem que estar, ouvintes, no coração. Por isso Davi disse: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia tem que estar no coração. A Bíblia tem que estar na alma. Se a Bíblia estiver no coração de uma mulher, ela não vai se ataviar sensualmente para ser instrumento de cobiças. Se a Bíblia estiver no coração de um homem, ele vai crer apenas em um Deus verdadeiro. Ora, a Bíblia revelada no coração, ele não vai crer em 3 deuses. Se a Bíblia estiver no coração, é tudo diferente. O menino carregava a Bíblia no coração. E então o capitão disse para aquele menininho assim: então leia algo para mim dessa Bíblia, filho, antes que eu morra. E o pequeno companheirinho abriu a Bíblia, sabe aonde? No livro de Isaías, no capítulo 53. E ali o pequeno companheirinho, vendo o capitão morrer, gorfando sangue pela sua boca, o pequeno menino dizia, lendo a Bíblia: ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Podes me ouvir ainda, capitão? E o capitão dizia sim. E o menininho lia e dizia: por suas feridas fomos sarados. Capitão, o senhor sabe de quem estou falando? O capitão balançava a cabeça. Sim. Podes me ouvir ainda, bom capitão? E ele dizia sim. E o menininho continuava lendo. E quando o menininho disse aquilo, o velho capitão, ele disse: você pode ler mais um pouquinho? E aquele rapazinho disse: posso. Mas, capitão, antes que eu prossiga a minha leitura, eu posso fazer um breve comentário? E o capitão disse àquele menininho assim: pode. E ele disse: eu posso fazer uma coisinha com o senhor que a minha mãe me ensinava a fazer quando eu estava doente? Um menino bem instruído, uma igreja bem instruída, uma sociedade bem instruída. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E aquele rapazinho disse: minha mãe cristã, que tenho muita saudade dela, capitão, quando eu estava doente, ela costumava ler a Bíblia para mim, muitas vezes. E o senhor me fez lembrar dela agora. Sabe, capitão, quando ela ia ler esse mesmo versículo que eu estou lendo para o senhor, sabe o que fazia a minha mãe, capitão? A minha mãe, ela pegava a Bíblia e ela colocava o meu nome ali naquele versículo da Bíblia.
E ele disse: aqui está a maneira como a mamãe lia a Bíblia para mim, capitão. Ele foi ferido pelas transgressões de William Pride. William Pride era o nome do garotinho. Era assim que mamãe lia a Bíblia para ele. Ele foi ferido pelas transgressões de William Pride. Ele foi moído pelas iniquidades de William Pride. O castigo de William Pride estava sobre ele, e por suas pisaduras William Pride foi curado. E o velho capitão olhou e disse: gostei disso, garotinho. E o menino olhou e disse: gostou, capitão? E o capitão dizia para ele assim: é muito bonito. Você acha que eu poderia colocar o meu nome aí também na Bíblia, filho? E o menino disse: eu vou tentar, capitão. E ele começou a ler a Bíblia em Isaías, no capítulo 53, para um homem que estava morrendo. E ele começou: ele, Jesus, foi ferido pelas transgressões do capitão John Quartz. Ele foi moído pelas iniquidades de John. E por suas feridas, John Quartz foi curado. E quando o menino acabou de ler Isaías 53, colocando o nome do capitão que estava morrendo naquele navio, dentro da Bíblia, com lágrimas escorrendo em sua barba, aquele capitão levantou. Algo começou a acontecer. A Bíblia é luz. E quando o menino leu aquela Bíblia, colocando o nome do enfermo ali dentro de Isaías 53, aquele enfermo começou a reagir, o poder de Deus começou a manifestar, porque ali estavam dois que criam agora, o capitão e aquele pequeno menininho, e a Bíblia diz que onde estiver dois ou três que podem crer, que concordarem junto, Deus fará coisas grandes, Deus fará coisas extraordinárias, Deus diz que estará no meio deles. E quando o menino acabou de ler, lágrimas escorreram na barba daquele capitão. E então o capitão disse: traga as minhas roupas limpas. Eu agora sou um novo homem. Jesus Cristo me curou. Eu entrego a minha vida a Ele agora, dentro deste navio. Meu caro ouvinte, se você puder olhar para a Bíblia, compreender que ela te pertence, que cada promessa que está dentro dela é sua, se você puder tomar posse das coisas que Deus disse, você também será transformado, você também será curado, você também alcançará a mesma libertação que aquele homem alcançou dentro daquele barco. Se você puder ler o seu nome ali e ver que as suas transgressões foram perdoadas no Calvário, você entenderá que não há por que beber mais tanta bebida alcoólica, não há por que mais fumar tantos cigarros, não há por que mais viver no mundo da prostituição, das orgias, da devassidão, da corrupção. Se você puder ver que Jesus perdoou os seus pecados, já levou a sua transgressão, o que falta agora é você tomar posse, é você abraçar que aquele sangue te lavou, que aquele sangue te curou, que aquele nome te resgatou. Se você puder fazer isso, ver o seu nome ali e dizê-lo: ele foi moído pela iniquidade de Bruno, ele foi ferido pela iniquidade de Bruno, e pelas suas feridas, Bruno foi curado, Maria foi curado, José foi curado, Manuel foi curado, Antônio foi curado, qualquer um que esteja na escuta e agora enfermo, perdido. Quando você vê que Jesus morreu por você, foi ferido por você, moído por você, sacrificado por você, humilhado por você, você simplesmente leia isso e creia em Deus de todo o teu coração e verás a glória de Deus. Como aquele capitão viu, só precisamos reconhecer que todas as promessas de Deus foram feitas para nós e então deveríamos agora tomarmos posse do que está escrito em João 14:12, as obras que eu faço, Jesus disse, vós também as fareis. Vós quem? Só os 12 apóstolos? Não, vós, vocês aí do outro lado da linha, eu aqui nos estúdios dessa rádio. Jesus disse em João 14, versículo 12, as obras que eu faço, vós também as fareis. Vós todos que fazem como aquele menininho, carregam a palavra dentro do coração. Vós todos que fazem como Davi, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E estes sinais, cura divina, estes sinais sobrenaturais, Marcos 16:17,
acompanharão, seguirão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Isto é uma herança que Deus deixou para nós, e estes sinais seguirão aqueles que creem. Quem são aqueles que creem? São os nossos ouvintes nesse momento. Coloque o teu nome na Bíblia. Tome posse de cada promessa que Deus fez para você, da salvação, do perdão dos seus pecados, da vida eterna, que hoje está jorrando e indo ao encontro do teu coração. Deus te abençoe. Se Deus tocou o seu coração através dessa palavra, visite a nossa igreja. E em Passos, o nosso endereço está situado na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem quartas e sextas-feiras, 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, às 9 e às 19 horas. Você, na cidade de Arcos, também pode estar visitando o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, na rua Lucas Luiz de Farias, número 766. Os nossos dias de cultos são às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 18 horas e 30 minutos. Ou, se preferir, entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração, solicite-nos uma visita em seu lar, pelo seguinte telefone: 99128 4456, 99128 4456, ou nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 99365 6921, 99365 6921. Esperamos o seu contato. Que Deus te abençoe. Amém.